Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigo telespectador assinante, estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional. Iniciando mais uma semana, vamos direto aos destaques de hoje. Polícia apura arrombamentos na Câmara e na Prefeitura de Teresópolis. Magé e Guapimirim começam a receber recursos da nova divisão dos royalties de petróleo. Rio das Ostras terá ação comunitária e Caravana Enel, empresa de energia, ainda irá inaugurar subestações na cidade e em Casimiro. Investigação sobre acusação de pedofilia no Rio de Janeiro levanta pistas sobre caso ocorrido em Guapimirim. Tiago Pampolha é indicado para substituir o Washington Reis na chapa de Cláudio Castro. Teresópolis recebe 2 candidatos a governador, Rodrigo Neves do PDT e Paulo Ganimi do Novo. Você confere ainda outras notícias das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias e a previsão do tempo agora no Jornal Regional. E nós vamos iniciando a edição de hoje trazendo o nosso giro de informações dos municípios. Com a decisão da Justiça divulgada no mês de julho de mudança na divisão de royalties, passaram a ganhar mais a partir de agosto as cidades de São Gonçalo, que havia recebido, para se ter uma ideia, 4,2 milhões em julho e teve um aumento para 49 milhões de reais de royalties em agosto, um aumento acima de 1.066%. Magé havia recebido em julho 18 milhões de reais, passa a receber em agosto 42 milhões, um aumento de 133%. Já Guapimirim, dos 15,9 milhões em julho para 31 milhões de reais em agosto, aumento de 95%. Por outro lado, diminui a receita de royalties de outras cidades. Niterói, que havia recebido 101 milhões em julho, passou a receber 52 milhões em agosto, uma queda de quase 50%. A capital do estado, o Rio de Janeiro, de 35 milhões em julho para 26 milhões em agosto. E Maricá, de 240 milhões em julho para 213 milhões de reais em agosto, uma queda de 11%. Além disso, as 3 cidades, São Gonçalo, Magé e Guapimirim, que agora viraram zona de produção principal, também receberão, ou melhor, já receberam royalties referentes à participação das cidades, a participação especial trimestral. São Gonçalo recebeu 219 milhões, Magé 186 milhões e Guapimirim 121 milhões de reais em agosto, de acordo com o site Poder 360. Por outro lado, a Prefeitura de Maricá diz que a redução terá impacto direto nas finanças do município. Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Maricá, abre aspas, cabe ressaltar os prejuízos e o forte impacto à população maricaense de baixa renda. A redução na arrecadação dos royalties será superior a 50% nas finanças municipais, fecha aspas. Aí, na verdade, uma questão em que houve uma correção de um erro que colocava essas 3 cidades fora da zona produtora, mas feito de uma hora para outra, realmente causando um grande impacto na arrecadação dos demais municípios. E entre Niterói, Rio de Janeiro e Maricá, obviamente Maricá é a cidade que está sofrendo mais com essa redução significativa. Para Niterói e Rio de Janeiro, há uma perda, mas em virtude do tamanho do orçamento desses municípios, essa perda é menos sentida. Falando ainda, já que estamos falando de royalties, falar do mercado de offshore, e a Prefeitura de Rio das Ostras está disponibilizando, por meio de seu banco de empregos, centenas de novas vagas offshore e onshore. As oportunidades são para candidatos de vários níveis de escolaridade e os interessados devem apenas estar dentro dos requisitos exigidos.
Há oportunidades para caldeireiros, cozinheiros, eletricistas e outras. E moradores de Rio das Ostras serão beneficiados com mais uma edição da Ação Comunitária, que vai oferecer uma série de serviços gratuitos nesta quarta-feira, dia 14. O evento acontece no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social Central, o CRAS Central, que fica em Nova Cidade, será de 9 às 16 horas e conta com a parceria da distribuidora de energia Enel, que leva até a população ações como troca de lâmpadas e sorteio para troca de geladeiras. Promovida pela Prefeitura de Rio das Ostras por intermédio da Secretaria de Assistência Social, a ação comunitária conta com o apoio de instituições privadas e da sociedade civil. Entre os serviços oferecidos estão a atualização de dados e registro no cadastro único, segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, adoção e agendamento de castração de animais domésticos, distribuição de mudas, atendimentos do PROCON, Central de Conciliação e Acordos e Banco de Emprego, além de corte de cabelos feminino. O CRAS Central fica no Parque da Cidade, localizado na Rua Três Marias, em Nova Cidade. Bom, junto com o evento, tem a caravana Enel por Você, da empresa fornecedora de energia elétrica, que tem por objetivo oferecer à população diversos serviços, incluindo a troca gratuita de geladeiras. As atividades acontecem em Rio das Ostras, nessa terça-feira, a partir das 9 às 16 horas. A programação inclui os estandes Van Experience, também troca de geladeiras, consumo consciente e o Enel Móvel, que é uma unidade volante de atendimento ao público. Os interessados em concorrer ao sorteio de 50 geladeiras devem se inscrever antes do evento no estande do projeto, que está instalado no Parque da Cidade, das 9 às 17 horas. O cadastro começou no dia 9 e prossegue até dia 12. Para participar, o cliente deve ser consumidor residencial ou rural e titular da conta de energia elétrica. É necessário estar sem dívidas com a empresa, não ter processo judicial aberto contra a Enel e ter uma geladeira ineficiente funcionando para que possa ser efetuada a troca. O sorteio acontece nesse dia 13, às 17 horas. E vale lembrar, né, que teremos ação também em Casimiro de Abreu. Então, a Enel estará realizando esses eventos terça e quarta-feira, a caravana Enel por Vocês, em Casimiro de Abreu e também em Rio das Ostras, em parceria com as prefeituras municipais. Nos mesmos dias serão inauguradas as subestações de Casimiro de Abreu e do entroncamento Lagos, em Rocha Leão, distrito de Rio das Ostras. Em Casimiro, o evento será nesta terça-feira, dia 13, a partir de 9 da manhã, na Praça Feliciano Sodré, que fica na Rua Prefeito Alfeu Marchon, no centro de Casimiro. Bom, vamos seguindo com as notícias das cidades e falando de Teresópolis, que está divulgando a lista para novas matrículas para as creches municipais. Não só para creche, como também escola ou CMEI, que são os Centros de Educação Infantil, no qual o aluno foi contemplado com a vaga. O prazo vai até o dia 16 de setembro, de 8 da manhã ao meio-dia, e é importante o pai ou responsável não esquecer de levar os documentos exigidos. Falando ainda em educação, vamos destacar Petrópolis, que deu início na semana passada à 30ª edição dos Jogos Estudantis Municipais. A abertura do evento, promovido pelas Secretarias de Educação e Esportes, aconteceu no Esporte Clube Correias e contou com a presença dos alunos das 30 escolas participantes. Este ano, os Jogos contarão com cerca de 1.500 alunos participantes com idades entre 11 e 15 anos. Os Jogos acontecem sempre das 9 às 16 horas e vão até o dia 22 de setembro. Bom, destacar uma questão aí de transporte público. O município de Cantagalo, no centro-norte fluminense, está vivendo uma situação complexa. Isso porque a empresa responsável pelo transporte público já declarou que vai entregar o mesmo a partir do mês de dezembro, porque estaria inviável, segundo a empresa, está deficitário. A prefeitura já chamou licitação
e até agora nenhuma empresa se interessou. Caso não ocorra o interesse de alguma empresa até dezembro, o município terá que dar uma solução para a questão do transporte público em Cantagal. Vamos falar agora de eleições 2022. Na sexta-feira, dia 9, o candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, percorreu a região serrana em agendas de campanha eleitoral. Esteve em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo e falou sobre a necessidade de reconstruir a infraestrutura das cidades para que resistam às temporadas de chuva. Em nosso governo, vamos construir habitações de interesse social e investir em estudos geológicos e infraestrutura para aumentar a resiliência das cidades durante as chuvas. É terrível a degradação da cidade de Petrópolis nos últimos anos por falta de investimentos do governo estadual em infraestrutura. Nova Friburgo ainda convive com as marcas de desastres de uma década atrás. Ninguém quer morar em Pirambeira, em beira de rio e em área de preservação ambiental. Mas o atual governo não tem programa habitacional para atender o povo. E o governador se omite em relação à ocupação irregular. Fecha aspas, afirmou o ex-prefeito de Niterói e candidato do PDT, que busca justamente apresentar o trabalho que fez quando administrou Niterói como exemplo do que pode ser feito na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, assumiu a cidade logo após a tragédia do deslizamento do Morro do Bumba e, como resposta a este problema, estruturou a Secretaria de Defesa Civil, que hoje é uma das melhores do Brasil, além de investir em obras de contenção de encostas, em estudos e monitoramento do solo e também criou um sistema de alerta e evacuação de áreas de risco. Desde então, segundo Rodrigo, não houve mais eventos do porte da tragédia do Bumba em Niterói. Quem também esteve na região serrana, nas cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, foi o candidato Paulo Ganimi, do Partido Novo. Ele esteve conversando com produtores rurais e destacou a importância de ressaltar a vocação agrícola daquela região, responsável pelo abastecimento de grande parte dos hortifrutigranjeiros do estado do Rio de Janeiro. O seu candidato a vice-prefeito também falou sobre a visita à região. Teresópolis precisa ser protagonista na recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade protagonista no interior, com a sua vocação natural, que é o agronegócio sustentável, contribuindo para o produto interno bruto do estado, mantendo o meio ambiente preservado, gerando emprego e renda para as famílias. E também a pauta do turismo ambiental, turismo gastronômico e turismo cultural. Precisamos ter políticas públicas para incentivar isso e fazer Teresópolis exercer todo o seu potencial. Conte com a gente para fazer isso. E falando ainda das eleições estaduais, o candidato à reeleição, governador Cláudio Castro, do PL, tem um novo candidato a vice-governador. Após ter a candidatura indeferida, Washington Reis desistiu de continuar recorrendo e o seu substituto será o ex-secretário estadual de Meio Ambiente, Tiago Pampolha. Chegou a ser anunciado no final de semana o nome do ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, como candidato a vice. Porém, após novas reuniões da chapa do governador, surgiu o nome de Tiago Pampolha, do União Brasil, para compor a chapa com Cláudio Castro. Vamos aguardar os próximos capítulos, já que agora o nome de Tiago Pampolha deverá ser referendado pela Justiça Eleitoral. O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSB, participou na sexta-feira, dia 9, junto com o candidato a presidente e vice-presidente, os candidatos Lula e Alckmin, de encontro com representantes de igrejas evangélicas. O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas no Clube Tamoio, em São Gonçalo. O candidato agradeceu aos pastores pelo trabalho de assistência e fortalecimento das famílias, principalmente as mais pobres. Uma ação de Freixo para se aproximar de um nicho eleitoral onde ele enfrenta muita resistência, que é o segmento evangélico.
Nós vamos agora a um rápido intervalo. No retorno, você confere conosco outras notícias das cidades, informações do país, previsão do tempo e o plantão policial dos últimos dias. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional, mais um giro de informações das cidades. E eu começo desta vez por Rio das Ostras. Essa semana, Rio das Ostras ampliou a vacinação contra o HPV para meninos entre 9 e 15 anos. A vacina também está sendo ofertada para meninas na mesma faixa etária. A vacinação contra a meningite também está sendo ofertada para adolescentes entre 13 e 14 anos. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro prorrogou até o dia 30 de setembro a vacinação contra a poliomielite. E fique atento, o atendimento do pronto-socorro municipal irá mudar. A partir da segunda-feira, os serviços de trauma, especialidades cirúrgicas, bucomaxilo e ortopedia passarão a ser atendidos na unidade. Todas as informações já estão disponíveis agora mesmo no portal da Prefeitura. Acesse. Falando agora de Magé, onde nesta terça-feira, dia 14, será um dia para aprender mais sobre prevenção à saúde. Isso porque a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde estará disponível de 9 às 14 horas na Praça 7 de Setembro, em Piabetá, para conscientizar e interagir com a população sobre os programas que são atendidos no município de Magé. E falando da saúde em Magé, há um ano atrás foi inaugurado o ambulatório de intolerância à lactose, criado para crianças de 1 mês a 12 anos. E o vídeo traz um exemplo de um dos pacientes que vem sendo assistidos por esse novo equipamento público para a saúde magéense. O ambulatório de intolerância à lactose infantil completou 1 ano e a realidade das crianças assistidas está sendo transformada, como a do Caleb, de 4 anos, que só se alimentava de suplementação. Eu cheguei no laboratório, o Caleb não se alimentava, ele tinha seletividade severa,
só se alimentava de suplementação, usava 10 latas de leite. Hoje, com a equipe e com a ajuda da Ana e da Carolina, a gente vem diminuindo essa quantidade de leite. Hoje ele utiliza 5 latas, porém se alimenta de fruta, come. No começo, até a questão de chegar perto com o alimento com ele, ele vomitava. Ele não comia nenhum tipo de alimento. Ele era seletivo total. Dependia desse leite para sobreviver. Hoje em dia, ele tá uma criança bem melhor, ele come de tudo e só está evoluindo cada dia mais. Outro diferencial no tratamento do Caleb foi o cardápio adaptado que a prefeitura oferece para os alunos que têm intolerância ou alergia alimentar. A evolução dele tem sido muita, porque no começo ele não falava, ele não andava direito. Então, assim, com a alimentação, ele só veio a evoluir. O ambulatório funciona no Centro de Especialidades de Magé e atende crianças a partir de 1 mês até os 12 anos, com pediatra e nutricionista. E essas crianças, elas passam pelo primeiro atendimento com o nosso pediatra e a nutricionista. É um primeiro atendimento feito com 2 profissionais de ensino superior no mesmo dia. E aí a gente já teve diversos avanços, né? Pacientes que já evoluíram muito, né? Questão da melhora dos sintomas, né? Do uso da fórmula correta para essas crianças. São crianças que algumas precisam do uso de fórmulas, né? Porque não conseguem ser amamentadas ao seio por conta da intolerância à lactose, ou algumas que tenham alergia à proteína do leite de vaca. E aí o uso da fórmula correta, a adequação da alimentação tanto da criança quanto da mãe que está amamentando, né? A nutricionista faz todo esse trabalho com a criança e com a mãe. As mãezinhas, né, que tem crianças que apresentem algum sintoma indicativo de intolerância à lactose ou de APLV, né, sejam manchas na pele, coceira, diarreia persistente, distensão abdominal, dores, náuseas, essas mães podem procurar a unidade de saúde da família mais próxima, a que atende elas em território, passar pelo médico ou pela triagem da enfermagem e vai ser encaminhada para o nosso ambulatório. Na última sexta-feira, dia 9, a Prefeitura de Guapimirim realizou a ordem de retomada das obras de construção da creche da Iconha. Segundo a Prefeitura, há 11 anos a construção está abandonada após ter sido iniciada e somente agora vai acontecer a sua conclusão. A previsão é de que no ano que vem, já atendendo a população, serão beneficiadas 224 crianças com conforto e uma estrutura de primeira. Falando ainda de Guapimirim, agora para a comunidade católica, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro de Parada Modelo, tem novo administrador. Trata-se do padre Gabriel Vieira Teixeira da Costa, que assumiu o posto na última quinta-feira, dia 8, durante a festa da Natividade de Nossa Senhora. Ele era o vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Raiz da Serra, no município de Magé. A paróquia Nossa Senhora Aparecida em Guapimirim era administrada pelo padre Janderson Ferreira de Souza, que assumirá uma nova função sacerdotal de acordo com a Diocese de Petrópolis, que não especificou ainda qual seria. A sua ordenação como padre aconteceu em dezembro de 2015. Em junho de 2021, ele realizou a primeira missa da Rampa do Voo Livre, um ponto turístico que fica no bairro da Barreirinha, em Guapimirim. O local é muito usado por amantes de esportes radicais. A missa de posse do padre Gabriel Costa foi comandada pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão, da Diocese de Petrópolis, e concelebrada pelos padres Leonardo Tassinari, que é decano do Decanato São José de Anchieta, Jorge Pacheco, pároco de Santa Teresa em Teresópolis e ecônomo da Diocese, e também do padre Hinaldo Silva de Lima, da paróquia São Nicolau de Suruí. Outros diáconos também participaram da celebração. Agora a gente traz aqui informações da previsão do tempo. A semana começando com chuva e frio na faixa leste da região sudeste. O Rio, a capital fluminense, registrou mínima de 15 graus com máxima de 26 graus. Confira agora a previsão do clima-tempo para este início de semana.
A semana começa com tempo firme em grande parte do sudeste do Brasil. Agora, nas áreas mais próximas ao sul do país, até o fim do dia vai chover forte por causa da aproximação de uma área de baixa pressão. Ao mesmo tempo, os ventos que sopram do mar mantêm o tempo nublado e com chuva de fraca a moderada e persistente ao longo da faixa leste de São Paulo, incluindo a capital, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata Mineira. Quanto à temperatura, a máxima desta segunda-feira já não passa dos 22 graus na capital paulista, fica em torno dos 26 no Rio de Janeiro e em Vitória, e ainda chega aos 28 graus em Belo Horizonte. Vamos agora trazer as informações policiais das cidades, começando pela região dos Lagos. 2 homens foram presos com uma carga de drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre elementos vendendo entorpecentes na rua Santa Catarina, próximo a um depósito. No local, a guarnição abordou os 2 acusados com 8 pinos de cocaína. Um dos envolvidos confessou aos militares que o restante da carga estava em uma casa onde foram arrecadados mais 22 pinos de cocaína, 40 gramas de maconha, aparelhos celulares e dinheiro em espécie. A dupla foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia, autuada e presa. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Investigação Penal de Cabo Frio, com auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores, o GAP, realizou na manhã do sábado, dia 10, a prisão em flagrante de um homem e a apreensão de cerca de 60 pés de maconha dentro de uma residência no condomínio dos Pássaros, na estrada do Guriri, em Cabo Frio. A ação contou com o apoio do 25º Batalhão de Polícia Militar. A diligência foi em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio. O responsável foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia. A PM prendeu na sexta-feira, dia 9, um homem apontado como gerente de tráfico de drogas na comunidade Bosque Azul, em Macaé. Segundo a ocorrência, o criminoso é conhecido como Mata-Rindo e foi capturado durante o patrulhamento nas imediações do Novo Holanda. Ele estava a bordo de um automóvel Volkswagen Celta e, com elementos, os agentes arrecadaram ainda um fuzil calibre 5.56. O acusado foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, autuado e preso. E um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. De acordo com a PM, a guarnição recebeu informações de que elementos estariam traficando na Rua da Torre. Chegando ao local, encontraram o menor, que foi capturado com 27 cápsulas de cocaína e 2 trouxinhas de maconha. Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas. Vamos mudando de região, falar de Teresópolis, onde as Patamos, comandadas pelos sargentos Márcio e Bruno, e a equipe do Serviço Reservado, a P2, do 30º Batalhão, foram até a comunidade do Perpétuo, após receberem denúncias de que uma mulher, conhecida como Sabrina do Perpétuo, estaria traficando no local. A gente já vê imagens do material apreendido depois que as equipes se posicionaram e viram quando a mesma realizava movimentações típicas do tráfico. Os policiais adentraram a comunidade, houve grande correria, porém a suspeita foi detida e com ela encontrada uma sacola contendo 21 pedras de crack e 20 pinos de cocaína. Ela admitiu estar traficando na comunidade e foi conduzida para a 110ª DP, onde ficou presa. E agora vamos trazer uma notícia do Rio de Janeiro, da capital fluminense, mas com ligações em Guapimirim. Policiais da 32ª Delegacia de Polícia Civil, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, fizeram uma operação de apreensão e busca na residência de um homem de 35 anos, suspeito de pedofilia. Teriam sido interceptados áudios dele com uma ex-namorada, que tem uma neta de 4 anos e que essa mulher de 54 anos de idade teria encaminhado fotos nuas da menina para o suspeito.
Através do material apreendido, as investigações comandadas pelo delegado Ângelo Lages, que durante muito tempo foi titular da 66ª Delegacia de Polícia em Piabetá, no município de Magé, mostraram a possibilidade de que o suspeito tenha cometido um caso de estupro em um menor de 8 anos de idade, quando foi proprietário de um estabelecimento comercial em Guapimirim. Os dois casos seguem sendo investigados. Voltamos a falar de Teresópolis, como a notícia de última hora na manhã desta segunda-feira, foi averiguado arrombamentos em duas instituições públicas da cidade. Uma na Câmara Municipal de Vereadores e a outra na própria Prefeitura de Teresópolis. Os dois prédios ficam praticamente lado a lado, no mesmo local da Avenida Feliciano Sodré. Na Câmara, segundo informações iniciais, os suspeitos ou o suspeito teria entrado na Procuradoria do Legislativo Municipal. Já na Prefeitura, o suspeito ou os suspeitos teria entrado na Secretaria de Planejamento e furtado um computador daquela unidade. A polícia estava investigando, havia informações de que, inclusive, já havia sido identificado o suspeito. Estamos aguardando até o encerramento desta edição. Não tínhamos novas informações, mas atualizaremos a qualquer momento em nossa programação ou nesta terça-feira no Plantão de Notícias com Antônio Alexandre. Nós vamos chegando ao final de hoje, lembrando que as notícias do esporte nas cidades, falando dos clubes pequenos e grandes do Rio e do esporte em geral, você confere no programa Esporte Mais. Nesta segunda-feira à tarde, haveria a estreia do Mageense na Série B2 do Campeonato Estadual e nós estaremos atualizando no Plantão de Notícias com Antônio Alexandre, trazendo o resultado da estreia do Verdão da Baixada contra a equipe do Goitacás de Campos. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a nossa equipe técnica e agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional. Até uma próxima edição.